O meu nome é David Bernardo, vou estar convosco hoje em mais uma aula de código. Iremos falar sobre iluminação de veículos. Para quem está aí em casa e quiser seguir através do livro de códigos, estamos na página 177, ok? Portanto, iremos falar então sobre iluminação de veículos e sobre a sua importância. Para os nossos alunos que queiram participar, podem aderir no grupo de alunos Lady Drive, através do linkzinho, e passam então a participar na nossa aulinha, está bem? Ok? Vamos lá então. Ok. Em relação à iluminação de veículos, bem, falando um bocadinho sobre a iluminação de veículos e realmente sobre a sua importância, todos os nossos veículos e seus reboques, veículos a motor e seus reboques são então obrigados a estar equipados com dispositivos de iluminação, que têm como principal objetivo melhorar a nossa visibilidade, portanto, ver, mas também nos tornarmos visíveis em relação aos outros condutores. Posso dar um exemplo. À noite, para que nós consigamos melhorar a nossa visibilidade, nós somos realmente obrigados a circular com as luzes acesas. Dependendo das circunstâncias, iremos usar os médios ou as luzes de cruzamento, as luzes de estrada, em função da situação. Mas já lá iremos. Mas durante o dia, quando está a chover, por exemplo, ou no caso dos motociclos, que também são obrigados a circular sempre com as luzes de cruzamento acesas, o objetivo não é que eles vejam melhor, mas sim que sejam facilmente identificados. Portanto, ou seja, de uma forma muito simples, os dispositivos de iluminação do veículo permitem então ao condutor ver melhor e ser visto, portanto, ver e ser visto. Mas não só. Permitem também não surpreender e não ser surpreendido. Quando, por exemplo, nós utilizamos os indicadores de mudança de direção, estamos a indicar aos outros condutores as nossas intenções, as nossas manobras, por exemplo, de mudar a direção, de forma a não os surpreender. E vice-versa. Quando um outro condutor utiliza os indicadores de direção, nós, de certa forma, acabamos por não ser surpreendidos. Okay? Mas vamos lá então para o nosso veículo. Ok, nós vamos nos focar nos automóveis, embora que nos motociclos é muito semelhante, tem aqui algumas diferenças, algumas adaptações, mas eu vou tentar fazer aqui algum paralelismo para ser mais fácil de percebermos, tá? E vamos fazer isto da seguinte forma, vamos dividir frente e retaguarda, e iremos começar pela frente, isto para organizarmos as nossas ideias, começando aqui pela nossa frente. Bem, à frente existem algumas luzes que são obrigatórias, outras que são facultativas. Quanto às luzes obrigatórias, nós dispomos de luzes de presença, cruzamento ou de estrada, indicadores de mudança de direção, e estas são obrigatórias, ok? Bem como as luzes de nevoeiro. No caso das luzes de nevoeiro, elas já não são efetivamente obrigatórias, são facultativas, tá? Então, em relação aos termos que nós utilizamos, bem, os termos que saem no Código da Estrada são realmente luzes de presença, cruzamento ou médios. Isto para ser mais fácil de vocês perceberem. Os termos que realmente saem no Código da Estrada são luzes de presença, só aqui à partezinho, só para partilhar aqui a tela. Ok. Portanto, em relação aqui, voltando aqui às nossas luzes, como eu referi há pouco, à frente, o nosso automóvel é então obrigado a estar equipado com alguns dispositivos de iluminação. As luzes que são então obrigatórias são os indicadores de mudança de direção, ou piscas, luzes de presença ou mínimos, luzes de cruzamento ou médios, luzes de estrada ou máximos. Às vezes é difícil, para quem não está habituado a estes termos, conseguir perceber que luzes é que são quais. De uma forma muito simples e a título de dica, os mínimos servem para identificar a nossa presença. Então, luzes de presença. Os médios são utilizados no cruzamento com outros veículos, pessoas ou animais. Então, luzes de cruzamento. Já os máximos servem para eliminar toda a extensão da estrada. Então, luzes de estrada. Penso que seja uma forma simples de nós realmente percebermos isto. Ok? Começando aqui pelas luzes de presença. Em relação às luzes de presença, duas luzes de presença de cor branca. Nos motociclos, uma ou duas luzes também de cor branca, mas vamos nos focar realmente nos automóveis. Portanto, duas luzes de presença de cor branca,
que se destinam a tornar visível a presença e as dimensões do nosso veículo a uma distância de pelo menos 150 metros. Reforço um pormenor muito importante: estas luzes não servem para iluminar, elas não iluminam nada, ok? Pode ser de noite, eu posso ter apenas as luzes de presença ligadas e vão verificar que realmente não se consegue ver nada. As luzes de presença apenas se destinam a tornar visível a nossa presença e as nossas dimensões a uma distância de pelo menos 150 metros, ok? Tá? Outro pormenor importante: não confundir as luzes de presença com as luzes diurnas. Hoje em dia, a maior parte, ou a generalidade dos automóveis já vem equipados com luzes diurnas. As luzes diurnas não são luzes de presença, têm características diferentes e não são obrigatórias, ok? Tá? E voltando aqui às luzes de presença, em que circunstâncias é que eu sou então obrigado a utilizar as luzes de presença? Reforço que elas não servem para efeitos de circulação. Para circular, nós dispomos das luzes de cruzamento, ou seja, dos médios, ou das luzes de estrada, ou seja, os máximos, ok? As luzes de presença apenas se destinam a tornar visível a nossa presença e as nossas dimensões a uma distância de pelo menos 150 metros. Mas há duas situações em que elas estão de utilização obrigatória. Primeiro, quando eu estou imobilizado junto a uma passagem de nível fechada, a aguardar a abertura da passagem de nível, quer de noite, quer de dia, se por qualquer razão eu tiver que transitar com as luzes acesas, por exemplo, porque estão condições atmosféricas adversas, porque está a chover, e nesse caso, quando eu imobilizo o veículo junto a uma passagem de nível fechada, eu terei então que substituir as luzes de cruzamento pelas luzes de presença, ou seja, terei que substituir os médios pelas luzes de mínimos, ok? De reforçar ainda que na abordagem à passagem de nível fechada eu terei que o fazer com luzes de cruzamento, mas já lá vamos a essa parte para não confundirmos aqui as matérias. A outra situação em que a sua utilização também é obrigatória é quando eu estou imobilizado, por qualquer circunstância, num local mal iluminado. Por exemplo, quando eu estiver imobilizado fora de uma localidade, em vias mal iluminadas, quando não consigo avistar a uma distância de 100 metros, nesse caso devo permanecer com luzes de presença ligadas, porque o meu veículo constitui um perigo e, portanto, deve estar sinalizado como tal. Okay? Reforçando aqui estes dois pontos, portanto, duas luzes de presença ou mínimos. Atenção que à frente podem-se designar como luzes de presença ou mínimos, atrás não, só podem ser luzes de presença. Okay? Reforço ainda as circunstâncias em que a sua utilização é obrigatória. Há duas situações: perante uma passagem de nível fechada, quando eu estou a aguardar a abertura da passagem de nível, que devo permanecer em luzes de presença. E a outra situação é quando eu estou imobilizado em vias mal iluminadas, sempre que não consigo avistar uma distância de 100 metros, em que devo então permanecer com luzes de presença ligadas para tornar o meu veículo visível. Ok? Tá? A maior parte dos nossos automóveis permite-se também, por exemplo, ligando um indicador de mudança de direção da esquerda. Quando eu desligo o veículo, na prática, o que fica ligado são as luzes de presença desse lado. Mais uma vez, com o mesmo intuito, tornar visível a presença do nosso veículo, porque lá está, constitui um obstáculo. Ok? Tá? Isto são então as luzes de presença, reforço, visíveis a 150 metros, ou pelo menos 150 metros. Relativamente às luzes de cruzamento, bem, duas luzes de cruzamento ou médios, de cor branca ou amarela, ok? Já nos motociclos poderemos ter uma ou duas, mas só de cor branca. Mas mais uma vez vamos nos focar nos automóveis, ok? Portanto, duas luzes de cruzamento de cor branca ou amarela que se destinam a iluminar a faixa rodagem, projetadas para o sol de uma forma divergente, iluminando eficazmente a uma distância de até 30 metros. Okay? Reforço, duas luzes de cruzamento ou médias, de cor branca ou amarela, que se destinam a iluminar a faixa rodagem a uma distância de até 30 metros. Pode ser menos, não pode ser mais. Na maior parte dos automóveis é possível, inclusive, regular esta distância. Nós temos um pequeno comando, um pequeno interruptor, se é que se pode assim dizer,
no tablier que nos permite realmente regular esta distância, mas sempre inferior a 30 metros. Okay? Em que circunstâncias é que sou então obrigado a transitar com luzes de cruzamento ou médios? Bem, desde o anoitecer ao amanhecer, nós somos realmente obrigados a circular com luzes acesas, luzes de cruzamento ou luzes de estrada, dependendo da circunstância. Mas vamos nos focar nas luzes de cruzamento. Em que circunstâncias é que eu sou obrigatório, ou que é obrigatório, transitar com luzes de cruzamento ou médios durante a noite, desde o anoitecer até ao amanhecer? Bem, há 5 situações. Primeiro, sempre que eu me cruze com outros veículos, pessoas ou animais, portanto, no cruzamento com outros veículos, pessoas ou animais, para não provocar encadeamento, terei que o fazer com luzes de cruzamento ou médios. Tá? Sempre que eu transitar a uma distância inferior a 100 metros em relação ao veículo da frente, isto porquê? Porque o encadeamento também poderá ser provocado pelo veículo da retaguarda. E aqui até temos um pequeno pormenor interessante. Os espelhos retrovisores do nosso veículo têm uma pequena patilha que permite, em caso de encadeamento pelo veículo da retaguarda, direcionar o reflexo da luz de forma a não nos sentirmos encadeados. Contudo, e reforço, sempre que eu transitar uma distância inferior a 100 metros do veículo da frente, devo fazê-lo em médios, portanto com as luzes de cruzamento. Okay? Outra situação, como já referi, é na abordagem a uma passagem de nível fechada, portanto, na abordagem a passagem de nível fechada, devo fazê-lo com as luzes de cruzamento, para que depois, quando já estiver imobilizado, possa substituir pelas luzes de presença, ou seja, pelos mínimos. Okay? Tá? Outra situação é nas detenções ou suspensões de marcha, sempre que eu tiver que suspender ou deter a minha marcha, por exemplo, perante um sinal luminoso de cor vermelha, e isto porque há um forte risco, uma forte probabilidade de surgir um outro veículo, e então o objetivo é minimizar o risco de encadeamento. A outra situação é sempre que eu transitar em vias bem iluminadas, portanto, sempre que consiga avistar a uma distância de 100 metros, e, portanto, em que não se justifique realmente circular com os máximos ligados, com luzes de estrada, devo então fazê-lo com as luzes de cruzamento, ou seja, com os médios. Tá? Portanto, 5 situações em que eu sou obrigado a usar as luzes de cruzamento. No cruzamento com outros veículos, pessoas ou animais, sempre que eu transitar a uma distância inferior a 100 metros em relação ao veículo da frente, na abordagem a uma passagem de nível fechada, sempre que eu transitar em vias bem iluminadas, ou seja, sempre que eu conseguir avistar a uma distância de 100 metros, e ainda nas detenções ou suspensões de marcha, como dei exemplo ainda há pouco, por exemplo, no sinal luminoso de cor vermelha. Já durante o dia, portanto, as situações que nós referimos eram essencialmente direcionadas para a noite, desde o anoitecer até ao amanhecer. Já durante o dia, somos ainda obrigados a transitar com os de cruzamento nos túneis, devidamente sinalizados, nas vias de sentido reversível, okay? Que são devidamente sinalizados, com sinais luminosos específicos que caracterizam as vias de sentido reversível, perante condições atmosféricas adversas de má visibilidade, exemplo, chuva, nevoeiro, nuvens de fumo, nuvens de poeira, enfim, situações de visibilidade insuficiente, ok? Depois é ainda obrigatório também transitar com luzes de cruzamento, ou melhor, a circulação de alguns veículos é também obrigatória com luzes de cruzamento, nomeadamente a circulação de motociclos, ciclomotores, triciclos ou quadriciclos, que são, mesmo durante o dia, mesmo perante condições atmosféricas, perante boas condições de visibilidade, são sempre obrigados a transitar com luzes de cruzamento acesas. O objetivo prende-se com o facto de serem veículos de reduzidas dimensões e é para se tornarem mais visíveis em relação aos outros condutores. Depois temos ainda a circulação de veículos afetos ao transporte de matérias perigosas, que, de acordo com a legislação nacional, de acordo com o Código de Estrada português em território nacional, são também obrigados a circular com as luzes de cruzamento acesas. O transporte coletivo de crianças, o TCC, que também é obrigatório fazer-se com as luzes de cruzamento acesas, e depois recomenda-se que, quando se efetua transporte excepcional,
tendo em conta as dimensões dos veículos, o devam fazer também com as luzes de cruzamento, ok? Tá? Estas são então as circunstâncias em que durante o dia somos obrigados a circular com as luzes de cruzamento com os médios ligados, ok? Em relação às luzes de estrada ou máximos, em que circunstâncias é que eu posso então usar as luzes de estrada ou máximos? Primeiro, o nosso veículo é obrigado a estar equipado com duas luzes de estrada ou máximos de cor branca, nos motociclos uma ou duas de cor branca, nos automóveis duas luzes de cor branca ou amarela. Portanto, os automóveis são então obrigados a estar equipados com duas luzes de estrada ou máximos de cor branca ou amarela. Estas luzes destinam-se essencialmente a iluminar a faixa de rodagem a uma distância de pelo menos 100 metros. O objetivo é realmente garantir uma melhor visibilidade em locais mal iluminados, ou seja, quando eu não consigo, por exemplo, avistar a faixa de rodagem a uma distância de 100 metros, não é? Nesse caso, e se nenhuma das situações anteriores que nós falámos se colocar, eu posso então realmente circular com os máximos ligados, consciente de que nunca da sua utilização poderá haver risco ou perigo de provocar encadeamento. Okay? Porque este é realmente o perigo que nós estamos sujeitos quando realmente utilizamos as luzes de estrada aos máximos, é realmente haver o risco ou o perigo de encadeamento. Okay? Tá? Falando um bocadinho sobre isto, reforço que circular com os máximos, com os estradas ligadas de modo a causar ou provocar encadeamento, constitui uma contornação muito grave. Okay? Portanto, devemos ter algum cuidado realmente na utilização das luzes de estrada, ou seja, dos máximos. Tá? Já agora, a título de recomendação, de que forma é que eu devo agir quando um condutor que circula em sentido contrário o faz indevidamente com os máximos ligados? Bem, devo manter as luzes de cruzamento acesas, portanto, os médios ligados, okay? Para não provocar também encadeamento, okay? Devo reduzir a velocidade, desacelerando e desviar o meu olhar para o lado direito, orientando-me pela linha guia, pela berma, pelo passeio, portanto, ou seja, criando ali um ponto de referência, convicto de que se eu mantiver junto ao lado direito, o cruzamento se faz com melhor ou maior segurança. Está bem? Portanto, este deve ser então o procedimento quando realmente nos sentimos encadeados por outro condutor que circula indevidamente com os máximos ligados. Não devemos ligar também os máximos, porque isso só vamos estar a piorar a situação, não vamos estar a ajudar. Okay? Devemos efetivamente manter os médios ligados, reduzir a velocidade e desviar o nosso olhar para o lado direito, orientando-nos pela linha guia, pela berma, pelo passeio, enfim, criando ali um ponto de referência, convictos de que se eu mantiver junto ao lado direito, o cruzamento se faz com melhor segurança. Por vezes surge aquela questão, então, mas posso fazer sinais de luzes? Bem, isto é um critério de cada condutor. Se o condutor achar que a situação é uma situação de perigo iminente, ok, então poderá usar sinais de luzes. Caso contrário, não, porque os sinais de luzes só podem ser utilizados em situações de perigo iminente. Se eu entender como tal, ok. Caso contrário, não vejo e acho que não se justifica realmente a utilização dos sinais de luz nestas circunstâncias. Está bem? Okay? Portanto, voltando então aqui às luzes de estrada e aos máximos, reforço novamente, duas luzes de estrada ou máximos, de cor branca ou amarela, que se destinam a eliminar a faixa de rodagem a uma distância de pelo menos 100 metros. Reforço, atenção à sua utilização, que da sua utilização não poderá haver risco de encadeamento. Okay? Em que circunstâncias na prática é que eu posso então circular com luzes de estrada ou máximos? Bem, eu posso circular com luzes de estrada ou máximos sempre que eu não me cruze com outros veículos, pessoas ou animais, sempre que eu transitar a uma distância superior a 100 metros do veículo da frente e sempre que eu transitar em locais mal iluminados, por exemplo, fora das localidades, em vias mal iluminadas, sempre que não consiga avistar a uma distância de 100 metros, neste caso, ou nestes casos, eu posso realmente então circular com as luzes de estrada ligadas, com os máximos ligados, conscientes de que na aproximação
ou no cruzamento com outros veículos, pessoas ou animais, eu devo rapidamente substituir para luzes de cruzamento para médios. Reforço, a circulação com os máximos ligados constitui uma contornação muito grave, ok? São menos 4 pontinhos na nossa carta de condução, 2 meses a 2 anos de inibição de conduzir, está bem? Portanto, responsabilidade, ok? Ainda à frente do nosso veículo, luzes de nevoeiro. Bem, as luzes de nevoeiro não são obrigatórias, portanto, à frente elas não são obrigatórias, são de caráter facultativo, ok? Contudo, se o nosso veículo estiver equipado com elas, a sua utilização recomenda-se. Portanto, é recomendado que faça uma correta utilização das luzes de nevoeiro. Reforço aqui um pequeno pormenor. Por vezes verifica-se que há condutores que circulam com as luzes de nevoeiro sem realmente se justificar, e isso não é correto e constitui claramente uma infração ao Código da Estrada. É uma contornação leve, é verdade que é uma contornação leve, mas continua a ser uma infração ao Código da Estrada, ok? Tá? Quanto às luzes de nevoeiro, 2 luzes de nevoeiro, de cor branca ou amarela. Lembrem-se que estas luzes servem para complementar as luzes de cruzamento ou os médios, ok? Portanto, elas realmente complementam estas luzes e, portanto, em termos de características, são muito semelhantes. Portanto, 2 luzes de nevoeiro, de cor branca ou amarela, e que se destinam a iluminar a faixa de rodagem a uma distância de até 30 metros. E aqui surge uma dúvida. Então, mas isto é igual aos médios, não é? Mais ou menos. Efetivamente, elas são de cor branca e amarela e iluminam uma distância de até 30 metros. Mas a grande diferença está na forma como elas iluminam. Elas têm uma divergência mais acentuada. Isto para quê? Para garantir uma melhor visão periférica, uma melhor visão lateral. Habitualmente elas são projetadas numa posição mais baixa do veículo. Porquê? Porque o nevoeiro, que são partículas de água que estão suspensas na atmosfera, ele é menos denso junto à faixa de rodagem. Ora, desta forma, eliminando de uma forma mais divergente e mais baixa, eu vou conseguir realmente ter uma melhor visibilidade perante condições atmosféricas adversas, como é o caso do nevoeiro. Em que circunstâncias é que a sua utilização é obrigatória? Bem, como o próprio nome indica, perante condições atmosféricas adversas, nomeadamente situações de nevoeiro em que a visibilidade é realmente insuficiente. Okay? Chama a atenção outro pormenor. Por vezes, os condutores têm tendência a ligar as luzes de estrada, os máximos, perante situações de nevoeiro. É um conceito errado. Isto porquê? Porque, na maior parte das vezes, o condutor acaba por ver ainda pior. Isto porquê? Porque, lá está, o nevoeiro são partículas de água que estão suspensas na atmosfera. E quando eu incido um foco luminoso muito intenso, como é o caso das luzes de estrada, os máximos, vai fazer aquilo que nós chamamos de efeito espelho. E em vez de eu conseguir ver melhor, eu vou ver ainda pior. Por essa razão é que eu não devo ligar as luzes de estrada, devo sim manter as luzes de cruzamento e lá está, se o nosso veículo estiver equipado com luzes de nevoeiro, então acionar também as luzes de nevoeiro de forma a garantir uma melhor visibilidade. Ok? Tá? Isto em relação às luzes de nevoeiro e em relação às luzes da frente. Quanto aos indicadores de mudança de direção, já lá vamos, deixamos para o fim, está bem? Vamos para a retaguarda do nosso veículo e à retaguarda do nosso veículo, que luzes é que nós dispomos? Mais uma vez, umas são obrigatórias, outras são facultativas e todas são importantes, ok? Quanto às luzes obrigatórias, luzes de presença, e atenção que à retaguarda só se podem designar por luzes de presença, ok? Luzes de travagem, tá? Portanto, luzes de travagem, luzes de nevoeiro, que a retaguarda nos automóveis é obrigatória, nos motociclos não é obrigatório, pode ter, mas não é obrigatório. Portanto, luzes de nevoeiro, está bem? Luz da chapa de matrícula, que também é obrigatória. Luz de marcha atrás, ok? E julgo que já referenciei todas, tá? Portanto, luzes de presença, luzes de travagem, luzes de nevoeiro, luzes de marcha atrás, luz de chapa de matrícula e indicadores de mudança de direção, claro. Okay? Vamos começar pelas luzes de presença.
Bem, nos automóveis, duas luzes de presença de cor vermelha. Nos motociclos, uma luz de presença também ela de cor vermelha. Tem exatamente o mesmo objetivo que à frente. Portanto, as luzes de presença destinam-se a identificar a presença do nosso veículo, tornando visível a uma distância de pelo menos 150 metros. Okay? Contrariamente àquilo que nós falávamos em relação à frente, à retaguarda, sempre que eu tiver a necessidade, ou sempre que eu circular com as luzes acesas, seja luzes de cruzamento, seja luzes de estrada, à retaguarda estão acionadas naturalmente as luzes de presença. Isto significa que elas são utilizadas quer quando o veículo está imobilizado, quer quando está em circulação, independentemente das luzes com que eu circulo à frente. Okay? Tá? O objetivo é sempre o mesmo, tornar visível a presença e a largura do nosso veículo, as dimensões do nosso veículo, a uma distância de 150 metros. Okay? Reforço, duas luzes de presença de cor vermelha visíveis a uma distância de 150 metros. Quando é que é obrigatório? Sempre que eu à frente tiver que circular com as luzes acesas, sempre que na prática eu tiver que transitar com os dispositivos de iluminação ligados. Ok? Tá? A retaguarda, luzes de nevoeiro. Bem, vimos que a retaguarda de nevoeiro nos automóveis são obrigatórios, nos motociclos não. Portanto, os motociclos não são obrigados a dispor de luzes de nevoeiro à retaguarda. Podem ter, mas não são obrigados. Já nos automóveis, é obrigatório ter pelo menos uma luz de nevoeiro. Portanto, uma ou duas luzes de nevoeiro, de cor vermelha. Se for só uma, terá que ser do lado esquerdo. Okay? Portanto, se for só uma luz de nevoeiro, terá que ser do lado esquerdo. Tá? Portanto, uma ou duas luzes de nevoeiro, de cor vermelha. Se for só uma, terá que ser do lado esquerdo. Bem, esta luz não tem distâncias. Ela apenas emite um foco luminoso mais intenso para tornar visível a presença do nosso veículo perante condições atmosféricas adversas, nomeadamente situações de nevoeiro intenso. Ok? Que reduzem a nossa visibilidade e que o objetivo é tornar o nosso veículo visível. Tá? Mais uma vez, reforço, não posso circular com elas acesas se não se justificar, porque isso poderia, de alguma forma, provocar uma espécie de encadeamento, se é que se pode assim dizer. Está bem? Ok. A retaguarda, luzes de travagem. Bem, duas ou três luzes de travagem, de cor vermelha ou alaranjada. Ok? Duas, ou três, porque o terceiro é chamado de terceiro stop, digamos assim. Portanto, duas ou três luzes de travagem de cor vermelha, ou alaranjada, podem ser de cor vermelha ou alaranjada. Estas luzes destinam-se a indicar aos outros condutores que circulam a nossa retaguarda a nossa intenção de reduzir a velocidade ou até mesmo de parar. Está bem? Não têm distâncias. Portanto, mais uma vez, apenas emitem um foco luminoso mais intenso para que seja perceptível o acionamento do travão de serviço. Okay? E reforço, o que aciona estas luzes são o travão de serviço, ou seja, o travão de pé. O travão de estacionamento não aciona estas luzes. Okay? Às vezes surge esta dúvida e, portanto, as luzes de travagem são acionadas pelo travão de serviço, pelo travão de pé. Destinam-se a advertir os condutores à nossa retaguarda, nossa intenção de reduzir a velocidade, portanto, de diminuir a velocidade ou até mesmo de parar. Okay? Tá? Portanto, duas ou três luzes de travagem, de cor vermelha ou laranjada, não têm distâncias, apenas emitem um foco luminoso mais intenso para tornar perceptível o acionamento do sistema de travagem, do travão de serviço. E lá está, para reforçar a indicação de que vamos realmente diminuir a velocidade, ou para transmitir a indicação de que vamos diminuir a velocidade, ou até mesmo parar. Só uma chamada de atenção. Estas luzes de travagem elas não são obrigatórias em todos os veículos. Por exemplo, os veículos agrícolas, que estão equipados com um painel triangular de veículo marcha lenta, estão dispensados de ter luzes de travagem. Okay? Podem ter, mas estão dispensados de ter luzes de travagem. Okay? Tá? Okay. Luz de marcha atrás. Ok, as luzes de marcha atrás, por estranho que possa parecer, elas
também não são obrigatórias. Exemplo, os motociclos não têm luzes de marcha atrás. Existem alguns motociclos que têm, inclusive, uma mudança de marcha atrás. Os Golden Wing, por exemplo, e que têm peso de 300 ou 400 kg, e que realmente têm uma mudança de marcha atrás, e algumas delas têm luzes de marcha atrás. Mas a realidade é que a generalidade dos motociclos e ciclomotores não têm luzes de marcha atrás. Já nos automóveis, os automóveis poderão estar equipados com uma ou duas luzes de marcha atrás, de cor branca. Se for só uma, essa luz terá que ser do lado direito, ok? Tá? Portanto, do lado direito do automóvel. Portanto, uma ou duas luzes de marcha atrás, de cor branca. Se for só uma luz de marcha atrás, terá que ser do lado direito. Chama a atenção que esta luz de cor branca, à retaguarda, ela destina-se, em primeiro lugar, para advertir os condutores à nossa retaguarda a nossa intenção de efetuar a manobra de marcha atrás. Mas também se destina a iluminar a faixa de rodagem, devendo iluminar a faixa de rodagem a uma distância de até 10 metros. Tá? Portanto, a luz de marcha atrás, que é então de cor branca, deve então iluminar a faixa de rodagem a uma distância de até 10 metros, para que os condutores, quando efetuam a manobra de marcha atrás, tenham alguma visibilidade, não é? Quanto ao acionamento, bem, o acionamento da luz de marcha atrás é feito automaticamente quando nós engrenamos a mudança de marcha atrás. Quando nós engrenamos a mudança de marcha atrás, a luz de marcha atrás aciona-se, liga-se automaticamente, ok? Tá? Quanto à luz de marcha atrás, ficou? Ok, boa. Vamos desativar aqui. Okay? Quanto à luz da chapa de matrícula, eu aqui costumo brincar um bocadinho, ok? Uma das perguntas que eu costumo colocar e que eu vou fazer convosco é quantas matrículas é que tem o nosso veículo, ok? Se alguém quiser responder aí depois no chat pode responder. Enfim, na prática o nosso veículo só tem uma matrícula. Ele tem duas chapas de matrícula, porque a matrícula é a mesma. Agora, tem uma chapa de matrícula à frente e uma chapa de matrícula à retaguarda, sendo que à frente não tem qualquer iluminação, a retaguarda ela terá que ser iluminada com uma ou duas luzes de cor branca, que tornem legível a inscrição da matrícula a uma distância de pelo menos 20 metros. Portanto, ou seja, a luz da chapa de matrícula, que deve ser então de cor branca, deve tornar legível a inscrição da matrícula a uma distância de 20 metros. Ok? Falta-nos falar sobre os indicadores de mudança de direção. Eu aqui até vou pôr o nosso veículo desta forma. Quanto aos indicadores de mudança de direção, bem, indicador de mudança de direção para a direita, indicador de mudança de direção para a esquerda. Importa realçar aqui um pormenor. Os nossos automóveis são obrigados a estar equipados com indicadores de mudança de direção, ou seja, os piscazinhos. À frente terá que ter pelo menos dois indicadores de mudança de direção, pelo menos, só poderá ter dois indicadores de mudança de direção, de cor branca ou alaranjada. À retaguarda, dois indicadores de mudança de direção de cor vermelha ou alaranjada. Hoje em dia já está mais ou menos padronizado, a cor que é standardizada e que é padronizada é o alaranjado. Okay? Chama a atenção que nos motociclos a cor é âmbar, não é alaranjado, mas sim âmbar. Portanto, nos automóveis nós falamos em alaranjado, nos motociclos nós falamos em de cor âmbar. Tá? Portanto, dois indicadores de mudança de direção à frente de cor branca ou alaranjada, dois indicadores de mudança de direção à retaguarda de cor vermelha ou alaranjada. O objetivo dos indicadores de mudança de direção é realmente permitir ao condutor sinalizar todas as suas manobras, todas as suas intenções. Desta forma, não surpreendendo desta forma os restantes condutores, transmitindo-lhes o que é que irá realmente, que manobra é que irá efetuar. A título de exemplo, em que circunstância é que eu sou então obrigado a utilizar os indicadores de mudança de direção? Bem, sempre que eu pretenda mudar de direção, sempre que eu pretenda mudar de via de trânsito, sempre que eu pretenda parar ou estacionar, sempre que eu pretenda iniciar ou retomar a marcha, quando estou parado ou estacionado, não é? Para ultrapassar,
Quando retomo, embora não seja obrigatório, mas quando retomo após uma ultrapassagem, ok? No contorno de um obstáculo, enfim, isto é meramente uma lista indicativa, porque na prática, sempre que eu tiver que efetuar uma manobra, que eu considero que seja importante transmitir aos outros condutores a minha intenção de realizar ou efetuar essa manobra, eu devo sinalizá-lo com um indicador de mudança de direção. Okay? Os nossos automóveis e alguns motociclos vêm também equipados com chamadas luzes de perigo, ou luzes avisadoras de perigo. Na prática, as luzes avisadoras de perigo consistem nos 4 indicadores de mudança de direção ligados em simultâneo, aqui entre nós, as 4 piscas. Okay? Tá? Portanto, quando falamos das luzes avisadoras de perigo, estamos a falar dos 4 piscas. Okay? Em que circunstâncias é que eu posso utilizar, ou que sou obrigado a utilizar, as luzes de perigo? Okay? Em primeiro lugar, e isso de uma forma mais abrangente, sempre que o meu veículo, por qualquer razão, constitua um perigo para os restantes condutores, para o restante trânsito, devo então ligar as luzes de perigo. Okay? Há situações em que é obrigatório, em que o Código de Estrada define em como é realmente obrigatório, outras é recomendado, mas há aqui um pormenor que eu quero realçar. Verifica-se que muitos condutores, quando estão estacionados em segunda fila, permanecem ou ligam as luzes de perigo. Chama a atenção um pormenor. O estacionamento em segunda fila é proibido. Portanto, ligar as luzes de perigo para, de alguma forma, transmitir a indicação de que é rápido, isto não acontece. Isto não é permitido. Okay? Uma coisa é eu parar em segunda fila, e sim, eu posso parar em segunda fila, mas para isso sinalizo com o indicador do lado direito, a pessoa entra ou sai e eu prossigo a marcha. Agora, quando eu estaciono em segunda fila, nesse caso, eu não posso, e é incorreto, ligar as luzes de perigo só para transmitir a ideia de que é rápido. Okay? Portanto, isto não é correto. Tá? Portanto, a paragem faz-se com o indicador de mudança de direção do lado direito. É evidente que, se for uma paragem para uma breve carga ou descarga, e o nosso veículo realmente por essa razão constituir um perigo, okay, eu posso, e até recomendo, que o façam com as luzes de perigo acesas, com as 4 piscas. Mas isto não é estacionar. Okay? Isto é uma paragem. Portanto, reforço, o estacionamento em segunda fila é proibido. E aqueles condutores que, quando o fazem, ligam as luzes de perigo para dizer que é rápido, isto não invalida o facto de estarem a praticar uma infração, que é o estacionamento em segunda fila. Tá? Portanto, queria reforçar este ponto. Voltando então aqui às luzes de perigo. Em que circunstâncias então é que é obrigatório ligar ou acionar as luzes avisadoras de perigo? Primeiro, em caso de avaria ou acidente, sempre que o meu veículo estiver imobilizado na via pública, mobilização forçada na via pública motivada por avaria ou acidente, eu devo, se possível, ligar as luzes de perigo. Okay? Em caso de redução súbita da velocidade, vou dar um exemplo, estou a sair de uma autoestrada e de repente é hora de ponta e surge uma fila de trânsito. Okay? Nessa redução mais brusca, devo fazê-lo com as luzes avisadoras de perigo. Outro ponto é quando eu estou parado junto a uma passagem, quando eu estou parado numa fila de trânsito, num local em que não era previsível eu estar parado, e sou o último veículo dessa fila de trânsito, eu devo também ligar as luzes de perigo. Okay? Tá? Mais uma vez, para tornar mais visível ou mais perceptível aquela situação de risco, aquela situação de perigo. Okay? Outra situação é quando o nosso veículo está a ser rebocado. Portanto, sempre que o nosso veículo está a ser rebocado, devo fazê-lo também com as luzes de perigo acesas. Tá? Outras situações que são então também recomendáveis. Por exemplo, quando circulamos perante situações de muito má visibilidade. Atenção, não é começar a chover ou fazer um bocadinho de nevoeiro, eu ligo as luzes de perigo. Não. Estou a falar de situações extremas. Chuva muito intensa, nevoeiro muito intenso, que me obriga a ir com uma velocidade muito lenta e o objetivo é apenas circular até um local de paragem seguro, porque realmente a visibilidade é muito insuficiente, é muito reduzida e, portanto, eu circulo só para parar num local seguro. Nesse caso, posso fazê-lo com luzes de perigo e devo fazer com luzes de perigo ligadas,
porque realmente eu reduzi a velocidade, a visibilidade é muito reduzida e, portanto, faço só com esse sentido. Okay? Outra situação que também poderei utilizar as luzes de perigo. Quando nós temos a necessidade de circular em missão urgente de socorro. Quando nós temos a necessidade de circular em missão urgente de socorro, podemos fazê-lo também utilizando as luzes de perigo acedas. Chama a atenção um pormenor. É que neste caso, em alguns veículos, depois se quisermos dedicar uma mudança de direção, não o conseguimos fazer. E, portanto, a utilização nestes casos tem que ser muito bem ponderada, porque, por um lado, pode ser benéfico porque sinaliza a nossa situação de emissão urgente de socorro, por outro lado, poderá dificultar a percepção por parte dos outros condutores das nossas intenções. E, portanto, daí que a utilização nestes casos terá que ser muito bem ponderada. Ok? Tá? Portanto, vou só reforçar as situações que nós já falámos, para não ficar nada para trás. Portanto, em caso de paragem por munição forçada, ou seja, em caso de avaria ou acidente, em caso de redução brusca da velocidade, quando estou parado e sou o último veículo dessa fila de trânsito, quando o meu veículo está a ser rebocado, okay? Quando circulo em missão urgente de socorro, embora que aqui não é obrigatório, é apenas é recomendado em certas circunstâncias, cabe ao condutor ponderar muito bem depois essa sua utilização. Perante situações de visibilidade muito reduzida ou muito insuficiente, para conseguir chegar a um ponto de paragem seguro. Atenção, não é para circular, é só para conseguir parar e chegar até um local de paragem seguro. Ok? Tá? Portanto, são então as circunstâncias em que realmente poderíamos utilizar ou deveríamos usar então as luzes de perigo acesas. Ok? Reforço, não serve para sinalizar o estacionamento em segunda fila. Isso é proibido. Tá? Não invalida a infração. Ok? Desligando aqui as luzitas de perigo. Quanto aos refletores. Já me estava a esquecer aqui de outro pormenor. Avaria nas luzes. Bem, também, em certas circunstâncias, também há aqui uma situação na avaria das luzes em que eu posso e devo circular com as luzes de perigo. Mas, numa situação de avaria das luzes, em primeiro lugar, é importante realçar que, do modo em geral, nós não podemos circular com avaria nas luzes. As luzes têm que estar em bom estado de funcionamento. Portanto, do modo em geral, eu não posso circular com avaria nas luzes. Contudo, há circunstâncias, há situações em que me é permitido circular, até que seja possível a sua reparação, e noutros casos nem isso. Então, o que é que eu tenho que garantir, no mínimo, para poder circular? Okay? Então, para eu poder transitar em segurança, eu tenho que garantir à frente, eu tenho que garantir as duas luzes de cruzamento, ou então as duas luzes de presença e a luz de cruzamento do lado esquerdo, portanto, ou seja, os dois médios à frente, ou então os dois mínimos e um médio do lado esquerdo. O objetivo é que o nosso veículo não se confunda com um veículo de duas rodas. Está bem? À retaguarda, eu terei que ter pelo menos uma luz de presença do lado esquerdo e pelo menos uma luz de travagem. Okay? Portanto, à frente, para eu poder circular até que seja possível a sua reparação, como regra geral, eu tenho que garantir ou os dois médios, ou então as duas luzes de presença e o médio do lado esquerdo. À retaguarda, eu tenho que ter pelo menos uma luz de presença do lado esquerdo e uma luz de travagem. Okay? E neste caso, eu posso realmente circular até que seja possível a sua reparação. Deve ser o mais breve possível. Exceção, autoestrada. Nas autoestradas, nestas circunstâncias, eu só posso circular até à próxima área de serviço ou até à próxima saída. Okay? Portanto, reforço, na autoestrada, garantindo estes mínimos, só me é permitido circular até à próxima área de serviço ou até à próxima saída. E depois aí terei que reparar, terei que substituir a lâmpada que está avariada, que está fundida. Okay? Agora vamos supor que eu não tenho garantido estes mínimos, ou seja, por exemplo, que me falta um médio do lado esquerdo, ou que me falta, por exemplo, luz de presença à retaguarda do lado esquerdo. Bem,
do modo em geral, neste caso, eu devo ligar as luzes de presença e só posso circular até um ponto de paragem seguro. Okay? Portanto, já não posso circular, como falámos na situação anterior, só o posso fazer até um local de paragem seguro. Na autoestrada, por mais estranho que possa parecer, na autoestrada nós não podemos circular. Okay? Portanto, caso, por exemplo, a avaria seja no médio do lado esquerdo ou na luz de presença, à retaguarda do lado esquerdo, eu terei que parar de imediato se circular numa autoestrada. A verdade é que em muitos veículos, por exemplo, se for a luz de presença do lado esquerdo da retaguarda, nós não nos apercebemos. Não é? Só quando realmente fazemos uma pequena verificação em casa ou quando alguém nos diz é que nos apercebemos que temos essa luz avariada. Nos veículos mais recentes, o computador de bordo já avisa que há ou não uma anomalia e se está ou não alguma lâmpada avariada, mas a realidade é que na maior parte dos veículos isso não acontece. Okay? Contudo, vamos supor que realmente eu percebo que tenho uma avaria, por exemplo, no médio do lado esquerdo, numa autoestrada. Terei que parar. Alternativas. O que é que eu posso fazer nestes casos? Bem, tenho duas opções. A primeira opção, e era aquela que eu faria, é substituir as lâmpadas. Retirava a lâmpada do médio do lado direito e substituía pela lâmpada do lado esquerdo. E assim já me permitia circular, pelo menos até à próxima saída ou até à próxima área de serviço. Ok? Tá? Esta era, na minha opinião, a solução mais fácil e mais rápida. Outra opção, e para as meninas que às vezes têm mais dificuldade nestas coisas, é chamar assistência em viagem. Vocês, ninguém faz isso. Pois, eu sei. Mas isto é o que está definido no código da estrada, está bem? Ok? Portanto, reforço este pormenor. Ok? Sim? Gostaria ainda de reforçar outro pormenor importante. A não utilização dos dispositivos de iluminação quando obrigatórios, portanto, não circular com as luzes acesas quando obrigatórias, e às vezes verifica-se que dentro da cidade, por exemplo, como há muito boa iluminação, os condutores esquecem-se de ligar as luzes, ou porque estão habituadas a um veículo que se acendem automaticamente, e depois trocam de veículo e depois não se apercebem que circulam com as luzes desligadas. É importante realçar aqui um pormenor. Portanto, a não utilização dos dispositivos de iluminação, quando tal seja obrigatório, constitui como regra já uma contornação grave, salvo quando praticada em autoestradas ou vias reservadas a automóveis e motociclos, em que nesse caso passa a ser considerado uma contornação muito grave. Ok? Tá? Quanto aos refletores, ainda falta aqui falar sobre as luzes limitadoras dos pesados, porque os pesados também têm luzes limitadoras. Eu posso mostrar assim no instante, depois voltamos aqui novamente, por acaso. Os automóveis pesados são ainda obrigados a possuir luzes delimitadoras, ok? Tipo nos cantos superiores, à frente, duas luzes nos cantos superiores de cor branca, à retaguarda de cor vermelha, que se destinam realmente a identificar as dimensões do veículo. Também podem possuir lateralmente, ok? Mas neste caso de cor âmbar, tá? De cor âmbar. Voltando aqui um bocadinho atrás, e até porque eu queria e gostaria de falar um bocadinho sobre os refletores. Ok. Pronto. Nos automóveis, os automóveis são ainda obrigados a estar equipados com refletores, automóveis e motociclos. A diferença é que nos automóveis têm que possuir 2 refletores, nos motociclos só têm que possuir um refletor à retaguarda. Portanto, nos automóveis, 2 refletores de cor vermelha, que não emitem luz própria, apenas reflete a luz de outros veículos quando incidem sobre eles. Ok? Tá? Já os reboques e semi-reboques, voltando aqui um bocadinho para este lado. Nos reboques e semi-reboques, os reboques e semi-reboques também têm que possuir refletores, mas neste caso de formato triangular, de cor vermelha, que também não emitem luz própria, apenas reflete a luz que se insere sobre eles. Chama a atenção que os reboques e semi-reboques à frente também têm que possuir 2 refletores de cor branco, um branco lunar, que também não emitem luz própria, apenas reflete a luz de outros veículos e com o objetivo de o tornar visível quando estão desatrelados do veículo trator.
Okay? Quanto aos automóveis pesados, e esta parte também é muito importante, quanto aos automóveis pesados, os automóveis pesados, ou seja, estamos a falar de veículos com um peso bruto, ou seja, com uma massa máxima utilizada superior a 3.500 kg ou com uma lotação superior a 8 lugares, excluindo o condutor, ou 9, incluindo o condutor, ou seja, automóveis pesados, todos eles têm que estar equipados e sinalizados à retaguarda com placas refletoras. Agora, nós dispomos de 5 modelos de placas refletoras. O modelo 1, 2 e 3, okay? Modelo 4 e modelo 5. Okay? Vamos começar pelo modelo 1, 2 e 3. O modelo 1, 2 e 3 são obrigatórios para todos os automóveis pesados, mas com um comprimento de até 12 metros. Portanto, todos os automóveis pesados que tenham um comprimento inferior a 12 metros terão que estar sinalizados com os painéis refletores listados com o amarelo refletor e o vermelho fluorescente. Depois usa-se o modelo 1, 2 ou 3, em consoante a configuração do próprio veículo, é aquele que se adaptar melhor. Okay? Quando o veículo pesado tiver um comprimento superior a 12 metros, portanto, reforço, quando o veículo pesado tiver um comprimento superior a 12 metros, nesse caso, este terá que estar sinalizado com placas refletoras do modelo 4 e modelo 5. Utiliza-se aquele que se enquadrar melhor na fisionomia e nas características do veículo. Está bem? Há aqui uma pequena dica que eu costumo dar aos nossos alunos, que é contar as letras. Se por curiosidade vocês contarem as letras, vamos verificar que temos 12 letras. Ok? Isto é só uma dica. Tá? É só uma dica, é mera coincidência. Portanto, ou seja, os painéis refletores, as placas refletoras com a designação de veículo longo é para automóveis pesados, mas com um comprimento superior a 12 metros. Para os automóveis pesados que tenham um comprimento inferior a 12 metros, devem então ser utilizadas as placas refletoras do modelo 1, 2 ou 3. Okay? Já os veículos de marcha lenta, à retaguarda, devem estar sinalizados com este painel de veículo de marcha lenta. Reforço que estes veículos estão dispensados de ter luzes de travagem. Está bem? Okay? E vou aqui realçar, sair daqui sem querer, não é isso que eu quero, é aqui que eu quero. Portanto, reforço novamente, portanto, modelo 1, isto está a sair daqui, desculpem lá, não é aqui que eu quero, aqui. Okay? Portanto, modelo 1, 2 e 3 para automóveis pesados até 12 metros de comprimento, para veículos com mais de 12 metros, portanto, a designação de veículo longo. Okay? Já que estamos aqui, okay, importa ainda também falar aqui sobre alguns outros painéis que nós podemos encontrar e que encontramos em alguns veículos. Temos aqui o P1 e o P2. O P1 e o P2 são normalmente utilizados no transporte excepcional, ou seja, transporte de objetos indivisível, de grandes dimensões. Okay? O P1 deve ser utilizado quando a largura do objeto transportado excede a largura do veículo que o transporta. O P2 deve ser utilizado quando o comprimento do objeto excede o comprimento do veículo que o transporta, à frente e à retaguarda, ou à retaguarda, consoante a situação. Okay? Já nos veículos afetos ao transporte coletivo de crianças. Nos veículos afetos ao transporte coletivo de crianças encontramos este dístico. Este dístico significa que é um veículo que está afeto ao transporte coletivo de crianças. Reforço que neste caso, é um TCC, neste caso os condutores são obrigados a circular com as luzes de cruzamento acesas, ou seja, com os médios ligados. Okay? Ainda aqui, quanto aos veículos afetos ao transporte de matérias perigosas. Bem, os veículos afetos ao transporte de matérias perigosas, de acordo com o ADR, ou ao abrigo do ADR, estão também obrigados a estar sinalizados com painéis refletores
cor laranja, um à frente e outro à retaguarda, que pode ser liso ou pode ser com numeração. De uma forma muito simples, os painéis lisos habitualmente são utilizados no transporte de carga geral, ou seja, no transporte de embalagens. Isto porque depois a própria embalagem está sinalizada com as respectivas placas, com as respectivas etiquetas de perigo a que se refere a matéria transportada. Já no transporte de cisternas, cisternas móveis, cisternas fixas, condutores cisternas, enfim, cisternas, devem ser usados painéis refletores, mas com numeração, sendo que o número superior corresponde ao número de risco da matéria transportada. Neste caso, neste exemplo, 3.3, falamos de um líquido muito inflamável, okay? E o número de baixo é o número ONU, ou seja, é tipo, de forma simples, o BI da matéria, ok? É o número de identificação da matéria, portanto, é o número ONU. Não é muito relevante para vocês, é só para terem esta ideia. Os veículos, ou melhor, as cisternas, e os veículos cisternas fixas ou desmontáveis, condutores cisternas, condutores de gases múltiplos, enfim, cisternas, que têm que estar sinalizados com painéis com numeração, a própria cisterna depois terá que estar também sinalizada com etiquetas de perigo, com placas de etiquetas, ok? Correspondem ou que se destinam a sinalizar o perigo transportado, está bem? Okay? Isto não é muito relevante para vocês, é só para terem essa ideia. O que é que eu quero realçar aqui? É que estes veículos afetam o transporte de matérias perigosas, também eles são obrigados a circular com as luzes de cruzamento acesas, ou seja, com os médios ligados, ok? Falta-nos aqui ainda falar sobre aqui as luzes intermitentes ou rotativas, ok? E quando falamos de luzes intermitentes ou rotativas, nós dispomos de dois tipos de luzes rotativas ou intermitentes. As luzes azuis, ok? As luzes azuis de cor azul rotativas ou intermitentes, que só podem ser utilizadas por veículos de polícia, ambulâncias, veículos que se destinam e prestam serviço de interesse público, ok? Portanto, reforço, as luzes rotativas azuis ou intermitentes, de cor azul, só podem realmente ser utilizadas por veículos de polícia, ambulâncias, veículos de bombeiros ou veículos que, pela sua função, prestam serviço de interesse público. Por exemplo, a Proteção Civil. Se vocês verificarem os veículos da Proteção Civil, muitos deles estão equipados com esta luz rotativa azul de cor intermitente. Bem, esta luz destina-se a sinalizar que um determinado veículo circula em missão de socorro, de reforçar que estes veículos que nós acabamos de enumerar só podem circular com estas luzes acesas se realmente a missão o justificar. Okay? Portanto, só podem circular com luzes azuis rotativas e intermitentes ligadas se realmente transitarem em missões de socorro, se realmente se justificar. Caso contrário, a utilização indevida destas luzes também ela constitui uma infração. Bem? Em relação à luz rotativa amarela ou intermitente de cor amarela. Bem, esta luz, do modo em geral, adverte para um perigo. Há alguns veículos que são obrigados a estar equipados com elas. É o caso, por exemplo, dos reboques, ou seja, dos prontos de socorro, que têm que estar equipados com elas. É o caso, por exemplo, de alguns veículos de marcha lenta, como os veículos agrícolas, tratores agrícolas. E aqui reforço um pormenor. Nos tratores agrícolas, esta luz terá que estar colocada à retaguarda do condutor, do lado esquerdo. É inclusive uma pergunta de exame, está bem? Portanto, a luz rotativa amarela ou intermitente deve ser colocada à retaguarda do condutor, do lado esquerdo, ok? Outros exemplos, os veículos que fazem a recolha do lixo doméstico, ok? Os veículos que fazem a recolha do lixo doméstico, pelo tipo de serviço que prestam, que é o para-arranca, por vezes têm que parar em sítios que não são os mais adequados e que acabam por constituir realmente um fator de risco, então eles próprios também estão obrigados a estar equipados com estas luzes e a fazer uso destas luzes rotativas. Veículos que estão a prestar um serviço de manutenção ou de obras na via pública que também poderão estar equipados com estas luzes.
Enfim, de uma forma muito simples, todos aqueles veículos que, pela sua marcha lenta, que pelas suas características, pelas suas dimensões, como é o caso dos veículos que fazem transporte excepcional, de grandes dimensões, e que constituem realmente um perigo para o restante trânsito, podem e devem estar equipados com estas luzes, ok? Rotativas de cor amarela ou intermitente, tá? Ok. Não sei se existe alguma dúvida que queiram esclarecer, ok? Aqui no nosso chat não está a aparecer nada, está tudo ok. Portanto, vou voltar aqui para a nossa camarazinha. Pessoal, chegamos ao fim. Falámos então sobre iluminação de veículos. Penso que de uma forma assim abrangente falei do tema praticamente todo. Julgo não me ter esquecido de nada. Se me esqueci, perdoem, está bem? Lembrem-se, todas as terças-feiras e quintas-feiras, às 16 horas, nós iremos estar em direto, iremos estar online com mais uma aula. Foi um prazer estar convosco. Obrigado por este bocadinho e até quinta-feira, ok? Obrigado. E sigam a nossa página, tá? Tchau.